O que você sabe sobre a suplementação? Pensando nisso, fizemos um levantamento de algumas perguntas que deram o que falar entre a população da Universidade Federal de Goiás. Vamos conferir? A suplementação alimentar ajuda na perda de peso? Eu acredito que sim, principalmente os termogênicos, pelos exemplos que eu já vi na minha família ou de amigos a utilizar termogênicos para a perda de peso. Entretanto, eu acho que isso não está dissociado da questão alimentar. Acredito que um acompanhamento com nutricionista, uma dieta também faz toda a diferença para a perda de peso, não só a utilização de suplemento. Não. Porque ele auxilia na ganho de massa muscular. Acho que não só o suplemento. Se ele tiver aliado a uma dieta balanceada e a exercício físico, auxilia sim na perda de peso. Mas só o suplemento, acho que ele causa dependência e não auxiliação. Eu acredito que sim. Bom, porque na academia você vê isso, o instrutor fala, alguns nutricionistas também, assim, aliado ao exercício, faz, então eu acredito que sim. Eu costumo ouvir, né, no senso comum por aí, que ajuda, mas que tem tanta coisa que é consequência ruim de usar isso que a gente fica preferindo não usar, né? Eu nunca usei suplemento. E agora, qual será a resposta correta? O uso de suplementos auxilia na perda de peso ou não? Bom, essa pergunta é um pouco complicada. Primeiramente, a gente precisa diferenciar o que é um suplemento, o que seria alguma coisa para perda de peso. Em geral, as pessoas nas academias, elas procuram os termogênicos, que seria para aumentar o gasto energético, né, aumentar a produção de calor pelo corpo, e aí auxiliar na perda de peso. Só que os termogênicos que existem no mercado hoje, eles não são muito efetivos nessa perda de peso, porque um dos principais termogênicos é a efedrina. E essa substância ela é proibida no Brasil e em outros países, então não pode usar nesses termogênicos. E aí eles utilizam a cafeína e o corpo acaba se adaptando rápido, né? Então a perda de peso que esses termogênicos vão promover, ela vai ser tão quase que insignificante que os riscos que ela traz, né, os efeitos adversos que ela pode trazer, principalmente do consumo exagerado, podem ser muito piores em relação a essa perda de peso. A suplementação auxilia no ganho de massa muscular? Eu acredito que sim. A categoria dos suplementos alimentares, do tipo whey, tenho amigos que utilizam, porém muitos desses amigos também utilizam-se de diversos tipos de alimentação ricas em proteína, em carboidrato por questão energética. Sim. Também, é a mesma coisa. Só o suplemento não, mas se for o suplemento e acompanhado com uma rotina de exercícios na academia, de musculação, aí ajuda sim. Também acredito que sim. Por quê? Porque eu já ouvi falar isso na academia. Diz o povo que sim, mas costuma matar a gente também, né? E agora, a suplementação auxilia ou não no ganho de massa muscular? Olha, isso depende do contexto, né? Não adianta a pessoa só tomar um suplemento de proteínas e não fazer nada além disso. Ela vai ter que ter uma boa alimentação, ela vai ter que ter um bom treinamento. E existem alguns casos que esse tipo de suplemento pode sim ser efetivo. Mas o que não pode ocorrer é essa banalização que está acontecendo nas academias. Então, a primeira coisa, a gente sempre tem que ver a alimentação. Se a alimentação do indivíduo estiver suprindo a necessidade proteica, não tem necessidade desse extra. A pessoa vai estar jogando dinheiro fora e se prejudicando, podendo prejudicar o sistema renal, o sistema hepático, etc. Mas em alguns casos ela pode sim, e dependendo do qual suplemento a gente está falando, pode ser eficiente, mas tem que ser um conjunto de coisas a serem consideradas. Para que tenha um efeito hipertrófico, o consumo de suplementos proteicos deve ser feito antes da atividade física? Eu penso que o consumo de suplementos deve ser feito após a atividade física para se atingir uma hipertrofia muscular, justamente pela questão da ativação do metabolismo, acredito que posso chamar de metabolismo basal, a ativação desses músculos pela estimulação de uma musculação. Entretanto, existem outros tipos, várias categorias de suplementos alimentares que você deve consumir antes ou depois,
Isso vai variar de acordo com a necessidade da pessoa e da orientação que ela vai receber do seu nutricionista. Antes e durante. Porque ali você estaria ingerindo e aí ele faria o efeito quando você efetuasse de fato a atividade. Eu acho que depois, porque você vai estar trabalhando o seu músculo e depois que você faz o exercício, você vai estar dando mais proteína para ele, porque quando você está trabalhando, eu acho assim, né? Eu sou de exatas, mas eu acho que quando você está trabalhando o músculo na academia, você está, na verdade, só ativando o que ele vai fazer. A maior parte do crescimento acontece depois do treino. Pós-treino. Eu ouço falar que é antes, mas o povo que gosta disso parece que usa antes, durante e depois. E então, a suplementação deve ser feita antes ou após a prática de atividades físicas? Olha, existem alguns trabalhos que dizem que ocorreria uma janela de oportunidade. Então, depois que a pessoa faz o exercício, esse músculo ele estaria mais receptivo a essas proteínas, né? Então, para aumentar a síntese proteica, e muitos defendem que esse consumo deva ser logo após a realização do exercício físico. Mas, assim, uma série de estudos tem demonstrado que isso não é verdadeiro. Na verdade, essa janela de oportunidades, ela não seria tão curta, 2 horas após o exercício, por exemplo. Não, o músculo, ele fica mais ativo por muito mais tempo. Ele fica 1 dia, 2 dias mais ativo. Então, não teria essa necessidade, essa urgência de consumir a proteína tão logo antes ou logo após o exercício. Mas, volto a dizer, a alimentação adequada é mais importante. A alimentação adequada e o treinamento adequado, eles são mais importantes do que essa questão do momento do consumo do suplemento. Até porque a pessoa, logo após o treino, ou ela vai almoçar, ou ela vai jantar, né, algumas horas depois, e a própria alimentação pode fornecer essa proteína necessária para o músculo. A prescrição de suplementos deve ser feita apenas pelo nutricionista? Eu acredito que no sentido da nutrição esportiva, tanto para aquele atleta de alta performance, quanto para uma pessoa comum que deseja um rendimento melhor na academia, uma orientação de um nutricionista, a prescrição de certos tipos de suplementos deve sim ser restrita ao profissional de nutrição. Não, mas vendem na farmácia, sim. Acho que sim. Porque a pessoa é o profissional que ele estudou, né, vários anos justamente para conhecer o seu organismo e para conhecer o efeito desses elementos no seu organismo. Então, acho que sim. Eu acredito que sim. Eu imagino que sim, né? E que seja uma coisa que conte com a colaboração de outros profissionais, o cara da educação física, o médico, mas considerando que é uma prescrição alimentar, provavelmente é o nutricionista. Vamos saber a resposta correta? Olha, na resolução do Conselho Federal de Nutricionista, que estabelece as atribuições do nutricionista, uma delas, na atuação do nutricionista em esportes, uma dessas atribuições é a prescrição de suplementação quando necessário. Porém, eu acredito assim que ela não é exclusiva do nutricionista, porque a suplementação, por exemplo, de proteína, ela não é só utilizada para atletas. Vamos pensar no idoso que tem a sarcopenia, né, aquela perda grande de massa magra, ou no indivíduo que está com caquexia por causa de um câncer. Então, esses indivíduos, eles também podem precisar de uma suplementação de proteína e de outros nutrientes. Então, o médico, ele também vai poder prescrever. Há algum risco em tomar suplementos? Sim, há diversos riscos, como os termogênicos apresentam riscos para cardíacos. Suplementos, eu acho que não, mas ali bombas e outros, sim. Além do vício, tem o risco de eu acho que tem o risco de, se você não tomar da forma correta, você vai estar fazendo mal para o seu próprio organismo, em vez de ajudar, vai estar te atrapalhando. Eu acho que não. Eu acho que tem, porque o povo está todo animadão, de repente tem um infarto, cai,
e diz o povo que aumenta muito o músculo, diminui outras coisas, então está capaz que não é uma boa ideia. Vamos saber se há mesmo risco em tomar suplementos? Há muitos riscos de tomar suplementos, principalmente se forem indiscriminadamente. Assim, se a alimentação do indivíduo estiver fornecendo tudo que ele precisa, para que ele vai tomar alguma coisa extra? Então, se a gente falar em proteínas, a gente fala em uma possível sobrecarga renal. Se a gente falar nos termogênicos, né, de antes, há muitos riscos, porque um termogênico ele estimula o sistema nervoso. Então, você tem riscos em nível de sistema nervoso, renal, hepático, porque o fígado metaboliza tudo isso. Então, existem muitos riscos e muitos estudos mostram que, na maioria das vezes, os benefícios que essa suplementação traria são tão poucos, são tão, assim, marginais, digamos, de 5 a 10%, melhora em 5 a 10% o aumento da massa magra, e isso, para pessoas praticantes de atividade física, porque tem que fazer essa diferenciação. Um praticante de atividade física, aquele que vai na academia é uma coisa, um atleta de elite é outra coisa, isso tem que ficar muito claro. Então, essa banalização que está acontecendo hoje, ela é principalmente por praticantes de atividade física. Então, esses 5 a 10%, ele vai fazer diferença para quem? Para um atleta de elite, 5 a 10% é muito, mas para um indivíduo que só é praticante de atividade física, esses 5 a 10%, ele pode não estar compensando os riscos ao que o indivíduo está exposto. Então, assim, tem muito risco e eu acho que precisa de muita conscientização das pessoas, porque a banalização desse uso de suplementos, principalmente sem orientação, né, está muito grande. Então, as pessoas estão, sim, expostas. O problema maior que eu acho é que em curto prazo não acontece nada. Né? Você não está nem vendo, ninguém sai por aí pedindo exame de função renal, de função hepática. É só quando passa um tempo, um médio, um longo prazo, e aí as pessoas vão fazer um exame, uma função hepática, uma função renal, e vão ver que já está num nível muito exagerado, porque aquilo não mostrou sinais no começo. Então as pessoas acham que são imunes a esses efeitos adversos. E aí, o que você achou? Se gostou, curta o nosso vídeo. Muito obrigada a todos que assistiram.